Nas últimas horas, Fernando Alonso chocou o mundo da Fórmula 1 mais uma vez. O piloto espanhol anunciou que fica na Aston Martin até o ano de 2026, uma notícia que pegou todo mundo da Fórmula 1 desprevenido e que tem um efeito dominó muito grande, muito além do apenas o futuro do piloto ou da sua própria equipe, a qual ele fica por mais alguns anos, e é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Eu sou o Felipe Salchuk, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Antes da gente começar para valer, analisando essa notícia, falando sobre a Fórmula 1, sobre Fernando Alonso, peço para que você deixe o gostei nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilha, comenta, que me ajuda demais. Você sabe que é um projeto que ainda está no comecinho e cada ajudinha de vocês é muito importante para mim. Então, sem mais enrolações, vamos falar sobre o fico de Fernando Alonso na Aston Martin. No universo da Fórmula 1, cada notícia envolvendo o mercado de pilotos, ela sempre tem uma ramificação muito grande. Alguns meses atrás, quando explodiu a bomba de Lewis Hamilton na Ferrari, algo que a gente conversou muito, inclusive aqui no canal eu fiz vídeo falando sobre a notícia, em outros momentos sobre Fórmula 1, analisando a temporada, a gente voltava e falava inevitavelmente da ida de Hamilton à Ferrari e como isso afetaria o resto das equipes. Se para essa temporada de 2024 tivemos literalmente nenhuma mudança no grid, todos os pilotos que correram em 23 mantiveram seus lugares nas mesmas equipes para 2024. Então foi um mercado que não gerou muita empolgação, que não teve muita notícia, muita abertura para discussão, porque os times já estavam muito bem estabelecidos antes do começo da temporada. Mas para 2025, quando explode a notícia de Lewis Hamilton indo para a Ferrari, isso gerou muitas discussões. A gente conversou sobre para onde vai Carlos Sainz, quem ocuparia o lugar do Hamilton na Mercedes e por aí vai. Se a Red Bull buscaria um substituto para o Sérgio Pérez, que teve um 2023 muito complicado, e muito se falava em Fernando Alonso, especialmente para as vagas de Red Bull e de Mercedes. Com a saída do Hamilton da Mercedes, ficava esse lugar vago apenas com George Russell para o ano que vem, que é uma prata da casa da Mercedes, uma aposta, um piloto que eles confiam muito para o futuro, que tem potencial para se tornar material de título mundial, mas desde que ele chegou na equipe, a Mercedes não conseguiu ainda fazer um carro realmente competitivo que permita o Russell mostrar esse potencial e brigar por vitórias de forma mais consistente. Inclusive, azar na carreira do Russell é algo que realmente tem que ser estudado, né? Porque ele chegou na Williams, uma das piores fases da sua história, vai para a Mercedes, logo no momento em que acaba a dominância deles com a mudança do regulamento de 2022, e agora Mercedes está a passos ainda muito lentos, buscando voltar ao topo com Red Bull, com Ferrari, muito à frente. Mas Fernando Alonso, acho que era o primeiro nome que se imaginava. O contrato dele acabava com a Aston Martin esse ano. A Aston Martin começou bem o ano passado, mas terminou de maneira assim muito abaixo. Uma equipe que viu seus rivais evoluírem ao longo da temporada e a cada corrida que passava parecia que a Aston Martin perdia desempenho, não conseguia se encontrar. Agora, para o ano de 2024, mais uma vez a Aston Martin começa bem, especialmente sobre o comando de Fernando Alonso. A gente sabe o que esperar de Lance Stroll e não é muita coisa. Mas como a equipe é literalmente da família dele, o pai dele é dono da equipe, o Stroll só sai se ele quiser. E não parece que é algo que vai acontecer tão em breve. Então se imaginava, né, nós brasileiros sonhávamos com a possibilidade de Felipe Drugovich assumir o lugar do Alonso, porque parecia certo que o espanhol estaria arrumando para uma equipe como a Mercedes ou eventualmente uma oportunidade na Red Bull. Mas nessas últimas horas, ele e a sua equipe anunciaram uma renovação de contrato pelos próximos 2 anos até 2026, quando ele terá 45 anos de idade, já um veteraníssimo, bicampeão do mundo, que chegou a ficar algumas temporadas fora da Fórmula 1, voltou para a Alpine, logo no começo do projeto Alpine, quando deixou de ser Renault e passou a assumir essa nova identidade. Não deu muito certo, porque quem acompanha a Fórmula 1 sabe que a Alpine é uma bagunça já faz um bom tempo. Hoje, sem dúvida alguma, uma das 3 piores equipes do grid. Acho que não é exagero nenhum pensar dessa forma. Ele foi para Aston Martin, um projeto que tem bastante potencial. E para 2026, quando tem a mudança de regulamentos dos motores, é quando se inicia a parceria entre Aston Martin e Honda. A gente viu os resultados da parceria entre Red Bull e Honda nesses últimos anos, ganhando títulos. Agora a Red Bull ela assina o seu próprio motor.
não, sem tanta participação da Honda assim, eles fazendo de uma maneira um pouco mais autoral a produção dos seus motores. E para 2026 a Aston Martin estará de cara nova com um fornecedor novo, que se atualmente os motores da Aston Martin são fornecidos pela Mercedes, a partir de 2026 será pela Honda. Então, apostando nesse projeto, uma casa que ele já conhece, Fernando Alonso fica na Aston Martin. Então, eu acho que para a equipe é fantástico, porque mesmo com bastante idade já, o Alonso ele entrega ainda um nível altíssimo, sempre conquistando pontos importantes, tirando o máximo do carro nas classificações e, óbvio, ficando muito à frente do Lance Stroll, porque no quesito talento, experiência, enfim, não existe nenhuma comparação em que Lance Stroll leve alguma vantagem em cima do Fernando Alonso. Então, pensando nele e na equipe, eu acho que é uma aposta bastante interessante, mas que, sem dúvida alguma, eu não esperava. Ele mesmo deu declarações depois falando que a proposta da Mercedes ou a ideia de mudar para a Mercedes não era algo tão atrativo, a equipe passando por essa reestruturação, com dificuldade de se encontrar nesse novo regulamento, de fazer um carro realmente competitivo. Ele viu que a Aston Martin, ficando na Aston Martin, ele teria uma melhor oportunidade de, nesses próximos anos, conseguir buscar vitórias, pódios com frequência, sendo um personagem importante para a equipe inglesa que agora já tem uma fábrica nova, um investimento gigantesco. Então ele se vê como um personagem fundamental e como a melhor oportunidade para esse momento da carreira, ficando na Aston Martin. Mas isso tem um efeito, como eu já comentei, muito grande, porque se a expectativa era de que o Alonso poderia ir para a Mercedes ou assumir o lugar do Pérez na Red Bull, isso não vai acontecer. Então, agora, eu acho que a Mercedes ela fica sem muitas opções, porque eu não vejo o Carlos Sainz indo para a equipe britânica, por mais que ele esteja fazendo uma temporada fenomenal, muito acima do seu companheiro de equipe, por exemplo. Eu acho que o Sainz parece que é algo natural agora, que ele se torne o cara da atualmente Sauber e futura Audi a partir de 2026, justamente quando tem a mudança de regulamento, que é quando a equipe alemã ela entra para a Fórmula 1 fazendo seus próprios motores. Então acho que o Sainz, infelizmente, pelo que ele tem feito na pista, é uma pena, mas eu vejo ele indo para a Sauber no ano que vem. Um carro que ainda será muito abaixo dos demais, para um piloto do nível dele e a forma que ele tem se mostrado, a evolução a cada temporada. Será uma pena ver o Sainz numa equipe de um nível tão abaixo, especialmente pelo que ele tem feito desde que chegou na Ferrari. Então, as coisas começam a tomar um caminho diferente. Como eu falei, a Fórmula 1 sempre tem esse efeito dominó e esse fico do Alonso na Aston Martin já começa a criar novas ramificações no mercado que terá muita coisa para acontecer ainda, muitas equipes com pilotos encerrando seus contratos na temporada, seja na Haas, seja na Williams, seja na própria Sauber, seja na VCARB, né, a Visa, Cash App, Racing Bulls, aí chame como você quiser. Muitas mudanças ainda vão acontecer, mas esse movimento do Alonso, esse fico dele na Aston Martin, pegou muita gente desprevenida, acho que pegou inclusive as equipes de forma, sendo uma notícia que eles não esperavam, e agora iremos aguardar para ver o que acontece com as outras. A Red Bull, eu acho que nesse momento não pensa mais numa mudança. Se falava muito se o Pérez tivesse mais uma temporada complicada em 2024, depois do que ele fez no ano passado. Ele começa o ano muito bem, andando relativamente perto do Verstappen, porque atualmente ninguém consegue chegar nem perto do desempenho do piloto holandês, mas ele tem feito o papel dele, o papel perfeito do piloto número 2, conquistando pódios com frequência, se classificando melhor para essas corridas, ainda muito comecinho do ano, claro, mas o Pérez tem feito o suficiente para pelo menos garantir a vaga na Red Bull por mais um ano. Eu acho que nesse momento é algo que não existe muita discussão, especialmente pelo que acontece na equipe afiliada da Red Bull, com o Ricciardo e Yuki Tsunoda. O Ricciardo vem fazendo uma temporada desastrosa até aqui, né? Se ele almejava uma possível vaga na Red Bull, voltando a um carro desse nível para o ano que vem, a coisa tá feia para o australiano, que nem com o Tsunoda ele tá conseguindo acompanhar, e o próprio Tsunoda, por mais que esteja fazendo uma temporada boa, nem ele existe uma garantia de que terá uma vaga na Fórmula 1 no ano que vem. Eu acho que para fechar, dos nomes afetados por essa notícia, nós como brasileiros é inevitável que pensemos na situação de Filipe Drugovich.
Quando ele foi campeão da Fórmula 1, da Fórmula 2, perdão, há 2 anos atrás, a gente sonhava que ele poderia ter uma vaga no grid, não aconteceu, ele assinou como piloto reserva da própria Aston Martin. A gente imaginava que talvez o Stroll decidisse sair da categoria em algum momento, ele já tinha demonstrado até uma certa fragilidade mental de lidar, um cansaço com a pressão da categoria, com a falta de resultados, porque, como eu falei, o Stroll nunca será demitido, ele só sai se ele quiser, mas não é algo que parece iminente neste momento, e o Alonso, apesar de muita idade, vem entregando muito resultado e agora assina um contrato relativamente longo, em que ele terá 45 anos e ainda estará correndo na Fórmula 1, e eu tenho total convicção que entregando bons resultados ainda para sua equipe. Então, o que acontece com o Felipe Drugovich? Muitas outras equipes eu visualizo apostando em nomes mais jovens. Na Vicarb, por exemplo, na Racing Bulls, trazendo o Liam Lawson de volta, ou a Haas apostando no Oliver Behrman, por exemplo, que já teve uma participação esse ano e andou muito bem, a Williams apostando em outros jovens jogadores, em jovens pilotos, perdão. Espaço tem, as equipes eu visualizo, como eu falei, apostando em pilotos mais jovens, mas eu acho que o timing do Drugovich, infelizmente, ele tá passando. Ele já tá 2 anos praticamente parado, sem correr. Esse ano ele vai participar de provas de endurance na Europa, ainda como piloto da reserva da Aston Martin, ainda sonhando com essa possibilidade. Mas para você receber uma oportunidade na Fórmula 1, não basta ter só talento ou só dinheiro. É muito importante você ter sorte, o timing certo, você surgir no momento certo, na hora certa. São muitos fatores que precisam se alinhar para você receber uma chance na Fórmula 1. E neste momento, infelizmente, eu acho que é muito complicado para o Drugovich essa situação. E, infelizmente, se num primeiro momento parecia que a Aston Martin era um lugar ideal para ele, agora com a renovação do Fernando Alonso e a inevitável permanência de Lance Stroll por mais algum tempo, talvez o momento de Felipe Drugovich na Fórmula 1 esteja passando. Mas seguiremos de olho, seguiremos na torcida. Acho que nesse vídeo é isso. Falamos sobre o fico do Fernando Alonso, os efeitos, as ramificações que essa notícia traz para a Fórmula 1, que esse ano passado foi completamente parado essa movimentação dos pilotos de troca de equipe. Esse ano será uma loucura. Tudo começou com a bomba do Hamilton, agora com a renovação do Alonso. Sabe-se lá o que acontecerá pela frente, muitas equipes com lugares vagos. Então, será divertido acompanhar e é óbvio que estaremos aqui no canal sempre acompanhando, falando de Fórmula 1, de outros esportes, trazendo todos os detalhes, análises, comentários das últimas notícias que acontecem no mundo dos esportes. Então, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Mais uma vez, agradeço pela sua audiência, pela sua paciência. Comenta nesse vídeo o que você achou do fico do Fernando Alonso na Aston Martin, se você achava que ele ia para uma outra equipe, quem você acha que agora de fato assume o lugar na Mercedes? Será que a Mercedes, que ao que tudo indica, deve fazer um anúncio em breve de quem será o seu outro piloto? Será que vai apostar em alguém mais experiente? Será que vai colocar essa vaga na mão do Kimi Antonelli, que ainda é praticamente o menor de idade, e que óbvio que tem muito talento, mas ainda bastante cru, muito novo? Será que a Mercedes vai apostar todas as fichas nesse garoto logo de cara? Muita coisa interessante para acontecer pela frente, como eu falei, e estaremos aqui acompanhando de pertinho e trazendo para vocês análises, comentários, interagindo juntos. Será bom demais. Então, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Mais uma vez, deixe seu gostei, se inscreva, comenta, compartilha, que me ajuda demais. Um grande abraço a todos, nos vemos em uma próxima oportunidade e até lá.